Olá, tropa. Vamos falar aí sobre os ritos do processo do trabalho, logo após a nossa vinheta. Bom, então vamos falar hoje, né, sobre os ritos ali do processo do trabalho, né? Que é o rito sumário, o sumaríssimo e o ordinário, né? Por que que é importante a gente entender o porquê de cada um desses ritos, né? Ou seja, o que determina cada um desses requisitos. Porque durante um processo, ou seja, vai ter algumas coisas ou outras que a gente não vai poder fazer ou usar, ou da forma que deve ser feito também, né? Dependendo do rito ali que corre o processo. Lógico que o rito não é uma questão que a gente pode escolher a bel prazer, ou seja, o que vai determinar isso é o que a gente vai ver aqui agora. O rito sumário, né? Ou seja, hoje em dia ele quase não se usa mais. Por quê? Porque a primeira coisa do rito sumário é que ele é só para causas ali de até 2 salários mínimos. Então, dificilmente a gente vai ter uma causa ali que vai dar só 2 salários mínimos. Ou seja, então por isso que é muito pouco usual essa situação, né? Eu já tive um caso desse parecido, mas porque estava questionando ali só uma distribuição de uma participação de lucros, né, que o funcionário não recebeu depois que ele foi demitido, né? Então foi o único caso que eu já peguei, exatamente porque pelo valor da causa ali você quase que exclui completamente qualquer possibilidade, né? De processo correndo rito sumário. Considerado ali um rito único, por quê? Porque não cabe uma ação rescisória, ou seja, se depois da sentença e decorrido ali o prazo recursal, o trânsito em julgado, não tem como entrar com uma ação rescisória para anular aquela sentença. Também não cabe mandado de segurança, ou seja, se for o caso. E não cabe recurso, ou seja, recurso aí só se a sentença estiver ferindo alguma matéria ali da Constituição Federal. Do contrário, também não cabe recurso. Ou seja, então é algo que quase que não se usa hoje, mas quando você entra lá no PJE vai ter essa opção lá ainda. O outro rito é o rito sumaríssimo. Esses ritos sumaríssimos já são para ações acima de 2 salários mínimos, né? E entre acima de 2 salários mínimos, né? E até 40 salários mínimos. Então, o que ficar ali entre 2 salários mínimos e 1 centavo até 40 salários mínimos vai correr ali dentro do rito sumaríssimo. O pedido deve ser certo ou determinado e líquido. Isso quer dizer o seguinte: se eu quero 13º, eu tenho que fundamentar ali o 13º e dizer qual que é o valor do 13º. Do FGTS também, deve o FGTS dos meses tal, no valor tal. Isso que quer dizer isso, o certo, determinado e líquido. O arquivamento em caso de vício, um exemplo de vício mais comum é exatamente isso aqui. Ou seja, o pedido não está certo, determinado e nem líquido. Ou seja, aí pode acontecer o arquivamento do processo. Ou tentou intimar a reclamada, não conseguiu, também pode ter o arquivamento. Na maioria dos casos, ou seja, não vai ter custas, mas, ou seja, dependendo do juiz ainda, ele pode ainda condenar em custas, né? Incidentes, né, e exceções são decididos em audiência, ou seja, um exemplo da exceção que poderia acontecer isso. Seria a exceção em razão do local, em razão do endereço. O funcionário foi contratado para trabalhar na cidade X, só que ele deu entrada na cidade Y. Ou seja, aí a regra geral é que tem que ser no local de contratação do serviço, ou seja, o local de propoação, né? Só que aí ele propôs no Y e era para ser no X, ou seja, então seria uma exceção de competência em razão do lugar. E também, ou seja, no rito sumaríssimo, né, eu só vou poder indicar 2 testemunhas, ou seja, na audiência de instrução eu só vou poder indicar 2 testemunhas. Tanto o reclamante quanto a reclamada, né, vai poder indicar ali 2 testemunhas. O outro caso é a questão do rito ordinário, né? O rito ordinário já são para ações ali acima de 40 salários mínimos, quando envolvem administração pública direta, fundações e autarquias, independente do valor, também vai ser pelo rito ordinário. O pedido também tem que ser a mesma coisa, né? Certo e determinado e líquido.
A diferença é que vai poder ser emendada, né? Ou seja, os vícios aqui do processo ele vai poder sofrer uma emenda. No sumaríssimo já não teria como fazer essa emenda, ele já seria arquivado direto. Agora no ordinário não, ou seja, isso aí poderia ser emendado e consertado essa falha aí. Citação por edital, ou seja, é algo também que só é possível no rito ordinário, né? Os incidentes e exceções podem ser decididas depois da audiência, não precisa ser ali no momento da audiência. E também, ou seja, a apresentação ali de três testemunhas, né? Ou seja, é outra característica ali do rito ordinário. Enquanto no sumaríssimo são só duas testemunhas, né? No ordinário são três testemunhas. Aí eu já tinha até falado, né? Se tem como escolher o rito errado, né? Na realidade, não tem como escolher o rito errado, por quê? Porque quando a gente está usando o PJE já vai fazer esse filtro. Se eu colocar aqui a ação lá, hoje 2 salários mínimos, dá aí uns R$ 2.600, R$ 2.640. Se eu botar o valor da ação de 2.500 e tentar entrar pelo sumaríssimo, não vai dar certo. Se tem alguma pessoa da administração pública direta e eu tentar também incluir ela, ou seja, no rito sumaríssimo, também não vai aceitar. A minha ação deu, sei lá, 60 mil, que passa dos 40 salários mínimos, e eu tentar pelo rito sumaríssimo, também não aceita. Então, o próprio sistema, né, o PJE, ele já consegue fazer esse filtro. Então, seria ali, a meu ver, né, praticamente impossível ali na hora que eu efetuar o protocolo, eu escolher o rito errado. Isso é praticamente impossível mesmo de acontecer. Se você quiser o material, ou seja, dessa aula de hoje, ou seja, só um resumo mesmo aqui da questão dos ritos, né? Vai estar disponível lá no primeiro comentário fixado do vídeo, o link para acesso. Então, até a nossa próxima aula.